A Ciferal foi uma importante fabricante brasileira de ônibus, com vários modelos urbanos e rodoviários. Em suas décadas de existência, trouxe inéditas tecnologias de construção, materiais e design. Veja agora a interessante história, evolução e curiosidades da Ciferal e seus ônibus urbanos. A Ciferal, acrônimo de Comércio e Indústria de Ferro e Alumínio, foi fundada no Brasil em 1955, em Ramos, no Rio de Janeiro, para a fabricação de carrocerias de ônibus com estruturas de duralumínio rebitados. Seu fundador, Fritz Wisemann, anteriormente teve importante participação em outras fábricas de ônibus brasileiras. Trabalhou na CIRB SA, onde em 42 tornou-se o responsável pela primeira encarroçadora moderna da então capital do país. Em 1948, criou uma nova fábrica de carrocerias, a Metropolitana SA, também no Rio de Janeiro. Foi lá que Fritz começou a pesquisar métodos de construção de estruturas a partir de perfis de alumínio, motivo pelo qual resolveu deixar a Metropolitana e criar sua própria empresa em 55, instalada a poucos metros de distância da outra, a Ciferal, que investiria na tecnologia de duralumínio, material com origem na indústria aeronáutica, mais leve e durável, entretanto mais caro e complexo que o aço, mas era um grande salto tecnológico da Ciferal. A marca, em pouco tempo, naqueles longínquos anos 60, alcançaria um padrão de excelência muito acima dos muitos fabricantes de carrocerias então em operação no Brasil. A empresa fabricou seu primeiro ônibus urbano em 57, sobre o recém-lançado chassi Mercedes LP312. Em 61 foi lançado o modelo que ficou conhecido como Cisne. A carroceria de alumínio logo seria associada à fibra de vidro para as cúpulas e acabamentos frontais e traseiros dos veículos. Mas o alumínio elevava o preço final, causando certo afastamento da Ciferal do conservador mercado de urbanos, o que a levou a voltar-se temporariamente quase com exclusividade para o transporte rodoviário, onde se encontrou com uma grande lenda do transporte, a Aviação Cometa, que seria sua maior cliente. Entre 68 e 71, grande crise foi vivida no mercado brasileiro. A Ciferal tentou a fusão com a Metropolitana, o que não ocorreu, mas depois disso resolveu diversificar, investindo em exportação e voltando novamente para o mercado de urbanos. Em 1970, lançou o Ciferal Urbano, projeto que representou um marco na indústria brasileira de carrocerias, inovando em estilo e construção, onde os perfis de alumínio produziam seu próprio acabamento. Voltou atenção para os projetos de melhorias dos transportes públicos do país, como o que se iniciava em Curitiba, Goiânia e outras capitais. Assim projetou e ofereceu os primeiros urbanos para utilização nos corredores rápidos. Em 1977, foi apresentado seu protótipo de ônibus monobloco. A previsão era produzi-lo na nova unidade industrial da Ciferal, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na época em fase de terraplanagem, porém jamais construída. Já em 78, o modelo urbano recebeu a primeira reestilização e ganhou o nome Tocantins. No fim daquele ano, a Ciferal venceu a licitação para o fornecimento dos primeiros 200 trólebus para a paulistana CMTC. Ao final da década de 70, a Ciferal produzia os primeiros articulados, com os recém-lançados chassis Scania B111 motor dianteiro, para o Sistema Integrado de Goiânia. Eram grandes os investimentos da Ciferal nessas 2 décadas de existência, mas um crescimento industrial relativamente desordenado. Além de tentar construir uma fábrica em Nova Iguaçu, houve uma espécie de cisão, quando os sócios da Ciferal abriram a Ciferal Paulista, posteriormente renomeada Condor, e em Pernambuco surgiu a Reciferal. Havia cedido o direito de produção de suas carrocerias pela Condor em São Paulo, sem pagamentos de direitos, abrindo mão dos retornos de um dos maiores mercados do país. Com isso, embora a década de 70 tivesse sido de contínuo crescimento para a empresa, em 78 perdeu o posto de segunda maior produtora do ramo para a Marco Polo.
Com a queda em vendas, mesmo fornecendo seus produtos para vários estados do Brasil e países da América do Sul, a Ciferal mergulhava em um tumultuado período de crise. No início dos anos 80, ainda foram lançados dois modelos urbanos, o Solimões em 81 e o Padrão Amazonas em 82. Porém, a crise evoluiu rapidamente. No mesmo ano de 82, a Cometa decidiu fabricar seus próprios veículos através da subsidiária CMA. Com isso, a Ciferal perdia seu principal cliente de rodoviários ao longo de 20 anos, e a CMTC cancelou um pedido de 2.000 trólebus. Entrando em concordata, com salários atrasados, acordos trabalhistas descumpridos e greve, a marca anunciou a suspensão temporária das atividades, mas era um golpe fatal, e em junho de 82 teve a falência decretada. O governo estadual, porém, através do então governador recém-eleito Leonel Brizola, decidiu pela compra da Ciferal. Com base em autorização especial da Justiça, em fevereiro de 83, a empresa voltou a produzir no Rio de Janeiro. O próprio governo estadual encomendou 125 carrocerias padrão sobre chassis B58. Segundo uma história não confirmada, as primeiras unidades dessa nova gestão foram batizadas de Padrão Brisa, em homenagem ao governador do estado. Ainda em 83, com pequenas alterações estéticas, o antigo modelo urbano Tocantins foi relançado com o nome Fênix. Em 85, além de iniciar o desenvolvimento de um novo dinossauro, a Ciferal fez dois lançamentos, o Alvorada, em substituição ao Fênix, que passou a ser o único modelo urbano da companhia, e a Jardineira, inicialmente para a operação na orla do Rio de Janeiro. No final do ano, a empresa parecia ter superado seus piores momentos, com as dívidas quase saneadas pelo governo estadual, levantando-se da falência em 87 e lançava o Micron e o rodoviário Podium. Em setembro do ano de 91, lançou o Padrão Rio, substituto do Alvorada, que trazia diversas melhorias com relação ao anterior. Graças ao apoio do governo do Rio, a Ciferal viu sua situação estabilizada. Em 92, decidiu mudar as linhas de produção para as antigas instalações da Fenemê, em Duque de Caxias, compradas da Fiat Diesel. No mesmo ano, junto com a Volvo e Prefeitura de Curitiba, lançou o primeiro ônibus biarticulado do país, batizado de Megabus. Em 93, apresentou o GLS Bus, um ônibus com algumas alterações internas com relação ao Padrão Rio, com nova frente aerodinâmica e faróis retangulares embutidos no para-choque herdados dos biarticulados. Com o apoio estatal, a Ciferal foi a única encarroçadora do país a aumentar de produção entre 93 e 94, um período de crise para o setor. Porém, com a empresa soerguida, o governo resolveu privatizar novamente a fábrica, que foi leiloada e vendida em 1995, assumida por empresários da FETranspor. Após a privatização, entretanto, a situação da empresa voltou a se deteriorar. Sem os subsídios estatais, com pouco foco na modernidade do produto e na eficiência administrativa, a Ciferal logo apresentou queda de qualidade, envelhecimento precoce do produto e, consequentemente, desequilíbrio e prejuízo financeiro. Dois lançamentos ainda ocorreram, ambos em 97, o Micro Agilis, primeiro do país com estrutura de alumínio, e o Urbano Padrão Cidade, este uma simplificação do GLS Bus. Com a nova crise, em maio de 99, a Marco Polo assumiu 50% do capital da Ciferal. Após a introdução de novos métodos produtivos, lançou o Turquesa, ônibus urbano simples, porém nele já se notava a nova personalidade. Em abril de 2001, a Marco Polo assumiu o restante do controle da Ciferal, que abandonou definitivamente os rodoviários. Em 2003, foi lançado o urbano City Max, com o novo logotipo da marca, e em 2004, o Mini Max, o novo micro Ciferal. Embora a marca Ciferal tenha sido limitada pela Marco Polo a carrocerias convencionais urbanas, básicas e sem sofisticação, a qualidade de seus produtos foi reconhecida.
o prestígio recuperado e o mercado ampliado. Em junho de 2005, o Urbano City Max se tornou o ônibus mais vendido do país. E em 2007, a produção total da fábrica Fluminense respondia por quase 1/4 de todos os ônibus urbanos fabricados no país. 5 anos depois, essa parcela ultrapassaria 1/3. A Marco Polo, porém, rapidamente abandonava o uso da marca Ciferal nos ônibus. Em 2013, decidiu transferir para o Rio de Janeiro toda a produção de ônibus urbanos do grupo. A marca de urbanos agora se chamava Marco Polo Rio. Os modelos Citymax e Minimax foram retirados de linha, e a marca Ciferal abandonada para sempre, entrando para a história como uma das maiores marcas de urbano que existiu no país.